A preocupação sobre a necessidade de aplicação de uma terceira dose das vacinas contra a Covid-19 foi levantada nesta segunda-feira por senadores durante audiência pública da comissão temporária que discute a pandemia. Pesquisadores e representantes do Ministério da Saúde alertaram para a necessidade de observar o avanço e os efeitos das variantes do vírus no país, como a Delta, para que, com base nos estudos, haja um planejamento com definição de público-alvo para a revacinação. O senador Esperidião Amin, do Partido Progressistas de Santa Catarina, defendeu que, caso a comunidade científica determine a terceira dose do imunizante, o Ministério da Saúde reestruture a coordenação do novo ciclo de vacinação para conduzir de maneira uniforme o processo. Qual é o critério para essa terceira dose? Qual é a fundamentação? Então, se houver uma terceira dose ou uma dose anual, isso vai ter que entrar num plano nacional de imunização, até para nós não destruirmos algo que construímos, que foi a construção do nosso Sistema Nacional de Vacinação. Para a diretora da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o país precisa estar atento aos estudos internacionais, analisar os dados locais e abrir as discussões para a revacinação de forma ponderada para os públicos específicos. Uma decisão de terceira dose não pode ser não deveria ser, pelo menos, uma decisão generalizada, mas sim uma decisão a partir dos dados epidemiológicos de acompanhamento das vacinas, uma decisão levando em consideração determinados grupos, sejam os idosos e também dos imunocomprometidos. Essa decisão tem que ser sempre ponderada. E para acompanhar as possíveis evoluções da pandemia de forma preventiva e detalhada, o Ministério da Saúde lançou o Plano Nacional de Testagem da Covid-19. O Distrito Federal foi a unidade da federação escolhida para o início do projeto. Exames do tipo PCR foram realizados em voluntários neste fim de semana aqui nesta feira. 200 amostras foram coletadas. O local foi escolhido por ser de grande circulação de pessoas. Segundo o Ministério da Saúde, a testagem em massa é fundamental para identificar casos sintomáticos e assintomáticos na população geral e em grupos vulneráveis. Essa estratégia também permite orientar medidas de controle da circulação do vírus. A expectativa é de que até o final de agosto sejam distribuídos 4 milhões de testes aos estados e municípios do Brasil. A primeira fase do plano prevê a testagem de mais de 60 milhões de brasileiros. E falando em medidas importantes para conter o avanço da doença, a vacinação tem sido uma arma fundamental. O Brasil ultrapassou 200 milhões de doses distribuídas para todo o país. A meta é vacinar toda a população acima de 18 anos até setembro deste ano. E o resultado de uma campanha mais rápida são os números da pandemia, que começaram a cair. O Brasil chegou a ficar uma semana com a média móvel de óbitos por Covid abaixo de 1.000 registros. Além disso, logo nas primeiras semanas deste mês, o Brasil chegou a registrar o menor índice de ocupação de leitos, chegando abaixo de 80%. Doses que enchem a população de esperança para que tudo isso acabe logo.